Bem-vindo a mais um episódio de Aconteceu na Semana, onde trazemos para você notícias do Brasil e do mundo que achamos relevantes para o seu conhecimento geral. Vamos lá. Número da semana: 50 vezes. Vocês sabiam que um leão, durante seu período de acasalamento, é capaz de participar efetivamente com sua parceira até 50 vezes em um dia só? Você está conseguindo isso? Bem, algo para pensar. Vamos lá aos temas da semana. Ações da BYD disparam após anúncio de sistema de recarga rápida. Astronautas são retirados de cápsula da SpaceX após 9 meses no espaço. Gol vai receber até 1,25 bilhão de dólares de investidores. Canadá avalia suspender compra de 13 bilhões de dólares de caças americanos. Congresso recebe proposta que isenta imposto de renda de quem ganha até R$ 5.000. O que você tem a dizer sobre esses temas da semana? Bem, vamos lá. Ó, um comentário. Nosso estagiário, apenas com 3 episódios, já ficou famoso, já nos abandonou essa semana, tá na praia. Que absurdo! A gente paga esses funcionários, banca esses funcionários uma fortuna e ele desaparece. Terceiro ou quarto episódio já desapareceu. Nós temos um AI aí nos ajudando aí, porque nosso estagiário já ficou rico com 3 episódios e nos abandonou. Se você gosta de nosso programa Bate-Papo por Semana, dá um like, faz uma subscription aí para nós e recomenda o nosso canal para um amigo. Vamos lá, a BYD. Essa guerra que está acontecendo agora de empresas de carro elétrico, ela é inevitável. O futuro está aqui, agora, acontecendo agora. As principais players em qualidade de bateria, né? Vamos falar de carros elétricos, são a BYD, que é Build Your Dreams, uma empresa chinesa, a Mercedes, uma empresa alemã, e, claro, a famosíssima Tesla. As ações da BYD subiram para o seu recorde com anúncio muito importante que a BYD fez, que ela hoje tem a tecnologia para abastecer um carro em 5 minutos. Esse carro terá autonomia de 420 quilômetros. Deixa eu explicar o que que isso quer dizer. Basicamente, o tempo que você demoraria para encher um tanque em um posto de gasolina hoje, com a frequência certa e o carregador certo, você vai poder colocar a carga numa bateria BYD para durar 420 quilômetros. Isso colocaria a BYD com a tecnologia superior à da Mercedes e superior à da Tesla. Então, batendo recorde, as BYD já superou a Tesla em número de vendas e valor econômico de vendas. Isso é fenomenal. A briga está aí. Vamos lembrar que no século passado, mais de 1.000 empresas existiam de carros. Isso foi afunilando, 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 para termos um grupo de 20, 25. Temos várias empresas hoje no ramo elétrico. A Xiaomi, que é fabricante de celular, também entrou no ramo elétrico. Ela fez o compromisso de vender não 300 mil, como havia previsto, 350 mil carros esse ano. Essa briga vai gerar grandes avanços tecnológicos na área de bateria elétrica. Vamos ver o que vem para frente. Tony, mas você disse há um tempo atrás que os carros elétricos não são uma novidade desse século. Isso não é verdade? É verdade. O nosso AI está aí nos lembrando disso. Vale a pena lembrar que eu costumo dizer que time, né, a hora certa de fazer as coisas é muito importante para qualquer negócio, para a sobrevivência de qualquer negócio. O carro elétrico não é novidade. No início do século passado, acho que em 1903, já existiam carros elétricos. Não existia a tecnologia de suporte, mas o carro elétrico, na verdade, ele é tão antigo quanto o carro a combustão. Mas agora eu acho que chegou a hora. Pelo menos carros híbridos, carros elétricos já são normal hoje. Uma grande parte da frota do mundo inteiro já está virando ou elétrica ou híbrida. Tecnologia mudando, avançando muito rápido, vamos ver muitas mudanças daí para frente. O que você tem a dizer sobre o resgate dos astronautas feito pela SpaceX? Rapaz, imagina o seguinte: imagina que você pegou um ônibus para João Pessoa. Aí você não consegue pegar seu ônibus de volta. E passa um dia, passa 2, passa 3, passa 4, você não consegue pegar o ônibus de volta. Bem, aconteceu a mesma coisa com esses astronautas. Eles foram para a nave espacial num avião, numa nave da Boeing, deu um problema nessa nave, a nave, para não correr risco, voltou sozinha, sem os passageiros, e esses tripulantes ficaram na estação espacial muito mais tempo que previsto. A SpaceX ofereceu uma nave teste deles, que foi até o espaço, trouxe esses 2 astronautas que ficaram para trás, e mais 2 passageiros e aterrissaram todo mundo com segurança. Mostra mais uma vez a eficiência da SpaceX, que conseguiu fazer a mesma coisa com um custo bem, bem menor. Então, quando a NASA tinha um custo para mandar esse foguete no espaço
de mais ou menos, acho que 2 bilhões de dólares para mandar um foguete ao espaço, a SpaceX conseguiu fazer com 200 milhões. Não tem concorrente e realmente ela está fazendo um trabalho em lançamento de foguetes, lançamento de satélites com um custo muito menor do que o que existia no mercado. Por isso, hoje, ela tem a maioria dos contratos da NASA nos Estados Unidos. Tony, você faria uma viagem espacial? Você iria para a Lua? Rapaz, eu acho que não. Eu vou deixar isso aí para os nossos estagiários, para esse povo de inteligência artificial. Eu quero ir para a minha cidadezinha do lado, para Chonim, para São Paulo, para o Rio de Janeiro. Esse negócio de espaço tá um pouco longe para mim. Por falar em viagem, o que você acha da situação da companhia aérea Gol? Vai dar para chegar em Chonim de avião? Bom, vamos lá. Sabe o que eu acho interessante desse comentário da Gol? Não é que a Gol está passando dificuldade financeira, ela está em recuperação financeira. A Gol, a Azul também está cambaleando das pernas. Não é as empresas aéreas apenas que a gente está vendo, Gol e Azul, que estão em evidência agora. O ramo, o segmento de empresa aérea é um segmento muito, 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 muito complicado, especialmente para empresas que trabalham com a moeda que não é a moeda original da compra dos aviões. Deixa eu dar um cenário para vocês. A empresa compra um avião lá fora em dólar. Vamos supor que ela compra aquele avião por 50 milhões de dólares, num dólar baseado em R$ 4. O dólar sobe, o dólar vai para 5, o dólar vai para 6, o dólar vai para 7. Ela não consegue fazer o aumento na mesma velocidade que a moeda sobe, mas o compromisso dela está ali. Então, ela ganha em real, tem que fazer um compromisso em dólar. Primeiro problema. Segundo problema que acontece no mercado de aviação. Vamos supor que acontece o que a gente viu agora recente, uma crise no Golfo, o petróleo sobe, a gasolina sobe. O custo operacional da empresa aérea é muito volátil. Ele é muito sujeito a vários fatores que ela não tem controle, zero controle. Então, o ramo aéreo, o ramo de transporte aéreo de passageiro, sempre foi um ramo muito complicado. Não falo só do Brasil, não. Já vamos pegar aí grandes empresas que sumiram no espaço ao longo dos anos. A Panam, que é uma gigantesca do ramo aéreo, a Varig, que existia, a Transbrasil, que existia. Então, o segmento é complicado. Não sei se tem uma solução fácil, mas um país como o Brasil precisa de uma malha aérea para se conectar. Hoje, a gente precisa de empresas aéreas para poder ir a diversos lugares do mundo. O mundo está cada vez mais interligado. E aí eu vou entrar em outra solução que eu acho que o Brasil, um país continental, a gente precisa de ter trem. Em algum tempo lá atrás foi feita uma decisão, não quero entrar nos detalhes na minha opinião disso, mas decidiram fazer estradas que infelizmente estão em péssimas condições, os caminhoneiros que estão aí são vítimas disso, a gente que viaja de carro é vítima disso, estrada com buraco, estrada sem acostamento, estrada com problema. Nossa demanda está 30 anos atrás do que precisamos hoje de estrada, mas eu acho que o Brasil deveria investir em trem também, e essa briga vai daqui a 20 anos, provavelmente vamos estar falando do mesmo assunto, né. Mas, tomara que dê tudo certo para Gol, o Brasil precisa ter empresas aéreas que funcionem, tomara que dê tudo certo para Azul, e que a gente consiga voar com tranquilidade. Tony, uma dúvida minha. A cada dia que passa, voar de avião tem se tornado cada vez mais acessível. Você acha que isso tem um impacto direto na situação econômica dessas empresas? É uma boa pergunta, mas olha só, eu sou a favor da democratização, né, especialmente de serviços e produtos. Vamos voltar lá atrás. Antigamente, o telefone era uma fortuna, hoje todo mundo tem telefone, hoje todo mundo tem acesso à comunicação. Eu acho que as pessoas têm de ter direito a voar sim. Eu acho que as pessoas têm de ter condição de todo mundo voar. Não pode ser um privilégio, locomoção não pode ser um privilégio de quem tem recurso versus quem não tem recurso. Mas o ramo é ruim. Sabe aquele negócio assim, o segmento é ruim? A gente fala que o varejo, por exemplo, de uma forma geral, ele é muito complicado. A maioria das empresas de varejo, com o tempo, passam por grandes dificuldades financeiras, se é que não quebram, né? Muitas quebram ao longo do tempo. A gente viu aí Ricardo Eletro, a gente viu aí quem lembra da época da Mesbla, quem lembra da época dos Estados Unidos da Sears. O mercado é muito dinâmico. O ramo aéreo é um ramo complicadíssimo. Não tem solução fácil. Eu volto a dizer, não conheço a gestão da Gol, não conheço a gestão da Azul, mas por mais eficiente que seja a empresa, a gente vê grandes empresas que eram exemplo de eficiência passando dificuldade. O segmento é muito volátil e depende cada vez mais de forças externas que o empresário não tem condição de controlar. Mas tomara que dê tudo certo de novo. Seguindo para o próximo tema, o Canadá segue fazendo retaliações às decisões do governo Trump.
Qual a sua opinião política sobre essa tensão entre esses dois países? Rapaz, eu vou te falar um negócio, o mercado inteiro, né, a gente vai além disso. O Canadá deu respostas imediatas ao aumento de tarifa americana. Cancelou contratos com a Starlink, e tinha um contrato, acho que mais de 100 milhões de dólares com a empresa do Elon Musk para fornecer conexão no Canadá. Cancelou. Agora cancelou um contrato de 13 bilhões de dólares com empresas americanas que queriam fornecer caças militares para o Canadá e já estão olhando com empresas europeias para fazer essa compra. Tem um ditado que eu acho o ditado popular um negócio fantástico, ele já reduz muitas coisas e traz conhecimento de pessoas e pessoas em frases muito simples. O Trump tem de cagar ou sair da moita. O mercado está com a incerteza muito grande. O Japão, por exemplo, não sabe se aumenta o juro ou diminui o juro, porque eles não sabem o que vai acontecer no mercado. O mercado quer uma decisão, vai ter tarifa? Então beleza. Coloca as tarifas e segura as consequências, porque tarifa também é um péssimo resultado para a economia americana. Não vai ter tarifa? Ok, então não vai ter tarifa. A incerteza é pior do que a certeza. Sabe quando a gente é pequenininho e fala assim: ó, papai falava assim, eu vou te dar um couro quando você chegar em casa. Você ficava naquela ansiedade, nossa, eu vou tomar um couro quando chegar em casa, vou tomar um couro. Aí você chega em casa, tem couro, não tem couro, tem couro, não tem couro. Então, está acontecendo exatamente a mesma coisa. A ansiedade no mercado está em um nível altíssimo. Bolsa sobe, bolsa cai. Dólar sobe, dólar cai. Aumenta juro, não aumenta juro. O que que os Estados Unidos vai fazer? Então, todo mundo aguardando essa decisão. Enquanto isso, o Canadá está mostrando que, olha, se for ficar assim, vai ter retaliação. E o mundo inteiro está se preparando para isso. O que ninguém aguenta é a incerteza. A incerteza é a pior coisa que tem. Você acha que o Trump já esperava por esses ataques? Uma boa pergunta, né? Eu acredito que, de novo, eu volto a dizer, já disse em outros episódios, o Trump é um negociador. Lembra que para o Canadá, os Estados Unidos é muito mais importante do que o Canadá para os Estados Unidos. Então, essas consequências eu acho que eles estão prontos. Agora, quanto capital político o Trump tem para queimar até que isso vire contra ele? Por exemplo, o Bourbon do Tennessee, o Jack Daniels, está proibido de ser vendido nos Estados Unidos. Então começa, quanto tempo dura o capital político? E o Canadá está fazendo algo interessante, que ele está mirando nos estados republicanos. Então ele não está fazendo retaliação política aleatória, ele não está fazendo retaliação tarifa aleatória. Aonde é que produz os aviões? É um estado republicano, então lá nós vamos atacar. Onde é que produz o uísque? É um estado republicano, então é lá que a gente vai atacar. Então a mira do Canadá está sendo bem específica. A mira europeia também está sendo bem específica. Estão mirando em estados republicanos. Tem um capital político que o Trump tem, ele foi eleito com a grande maioria. As pessoas quiseram o retorno do Trump, ele já teve essa mesma política lá atrás. Agora, quanto tempo dura o capital político? Será que há tempo dele conseguir o que ele está querendo? Ele já não definiu ainda o que ele está querendo. E o Trump está desafiando até algumas coisas da Constituição. Então tem brigas vindo por aí, mas enquanto isso, o que ninguém aguenta é a incerteza. Ou caga ou sai da moita, porque ficar no meio do caminho não dá não. E por falar em incertezas, temos que falar sobre o projeto de lei que visa a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil. Isso é real? Olha, tem um termo que às vezes em projetos de lei tem o que eles chamam de jabuti, né? Que é dentro daquele projeto de lei, tem outros projetos de lei lá dentro. Eu não tive a oportunidade de ler o projeto, mas eu já ouvi alguns comentários e li alguns comentários sobre isso. Na verdade, desde o governo anterior e antes disso, foi tentado criar uma lei para taxar dividendos. Quem não sabe o que é dividendos? Quando você é dono de uma ação, você recebe parte do lucro das empresas que você é dona dela. Então, isso são chamados de dividendos. Vamos supor que você tem ações da Vale. Então, a Vale deu um lucro de 10 bilhões de dólares. Esse lucro, parte dele, estipulado no acordo da empresa, é dividido entre os investidores ou sócios das empresas, os acionistas das empresas. E são dividendos. Tem um entendimento jurídico que a empresa já pagou imposto sobre esse lucro. Então, ela distribui para os seus acionistas esse dinheiro sem imposto, esse dividendo sem imposto. Tem um entendimento agora, que tem surgido no Brasil, para aumentar a arrecadação, que é o seguinte: peraí, você está recebendo esse dinheiro, você também tem que pagar imposto. Muita gente foi contra. O grande problema é que a máquina pública brasileira, especialmente atual, ela aumenta a despesa, aumenta a despesa, aumenta a despesa, aumenta a despesa, e não está aumentando a arrecadação. Então, o que que ela faz? Está criando novas formas de poder taxar. Então, a princípio, é o seguinte: são 10 milhões de brasileiros que recebem menos de 5 mil reais. É uma mexida política
ao meu ver, é uma medida política, que está falando assim: olha, como eu sou bonzinho, eu tirei o imposto de renda de quem ganha até 5 mil. Mas, por um outro lado, existem outras e novas cobranças que estão acontecendo dentro desse mesmo projeto de lei. Que eu não tenho total informação agora, vou procurar ler mais sobre o assunto para a gente poder discutir mais a fundo. Mas nada é tão bonitinho igual parece. Dentro disso aí tem algum jabuti escondido lá dentro. Tony, é isso, nossa semana em assuntos selecionados. O que que você achou dessa semana? O que que você achou? Eu acho muito boa. Nossa AI, nossa inteligência artificial está funcionando a todo vapor. E muito obrigado a todos vocês. Se você gostou, dá um like e faz uma inscrição aí para nós e recomenda para um amigo. Obrigado, aconteceu na semana.